Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, muito bom dia. Hoje, no dia 1º de outubro, começamos aqui já com com o nosso banner cor-de-rosa. É um mês em que é reverenciado, ou pelo menos é para que chame a nossa atenção em relação à prevenção ao câncer de mama, por isso rosa, para que haja mais atenção para nós mesmos, para os nossos corpos, porque necessitamos deles aqui na Terra. Somos espíritos imortais, mas é esse instrumento que Deus nos permitiu que pudéssemos estar aqui na Terra interagindo, aprendendo, compartilhando, convivendo, e para isso a responsabilidade é nossa, na manutenção deste corpo físico. Lembramos também que o mês de outubro é um mês em que nós espíritas comemoramos o nascimento do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que será no dia 3 de outubro, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, e posteriormente ele assume o pseudônimo de Allan Kardec, como codificador da doutrina espírita, e onde ele compilou e publicou toda a estrutura básica da doutrina espírita. E é com esse sentimento de gratidão, meus amigos, que nós iniciamos a mais um programa Jornada ao Conhecimento, trazendo até vocês esse estudo pormenorizado do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras que Kardec trouxe, uma das inúmeras obras, mas da codificação espírita, dos 5 livros básicos da doutrina espírita, é o livro pela qual nós nos debruçamos nesse programa, trazendo um momento de estudo, um momento de reflexão, um momento que nós trazemos para a nossa intimidade, para que nós possamos pautar o nosso dia a dia com mais assertividade, com as nossas escolhas mais pensadas, principalmente trazendo o lema, ensinado por Jesus, que façamos dos outros aquilo que nós esperamos para nós. Lembrando aos amigos também que estamos ao vivo pelas plataformas do YouTube e também do Facebook. Contamos com a sua participação para que possa brilhantar ainda mais o nosso programa. E também, lá no Facebook, você pode inscrever-se, deixar o seu gostei, como está aqui no banner, o seu comentário, ativando o sininho, para que você possa receber todas as notificações da Web Rádio Estação da Luz e divulgar esse conhecimento, a maior número de pessoas. A pergunta que você possa nos enviar, ela está aqui, usando o telefone, que é o WhatsApp, que fica disponível nesses 2 números que ficam aqui na nossa tela durante o nosso programa.
Silvia, querida, muito bom dia. Hoje nem falei bom dia para você, já fui atropelando, falando tudo, mas essa é a Margarida, né? Essa é a Margarida. Muito bom dia, querida. Bom dia, Margarida. Bom dia, Tavares. Bom dia, Estação da Luz. Bom dia a todos aqueles que estão conosco nesse momento e que, no momento que for, estiverem aqui ouvindo o nosso programa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque se ele ficar gravado em qualquer horário do dia ou da noite, se pode assistir. E que seja um programa de muita luz, de muita paz, e que traga o conhecimento e as reflexões necessárias para nossa caminhada, para a nossa transformação individual, nessa caminhada bendita que é a nossa vida na Terra. Então, vamos fazer a prece? A nossa prece, querida. Sim. Então, nesses momentos, por uns instantes, eu convido a todos que possamos silenciar a nossa mente, tranquilizá-la, para podermos pensar em Jesus, este mestre tão querido, que nos traz ensinamentos tão profundos através do seu evangelho, que nos traz reflexões maravilhosas para a nossa conduta diária. Que nós possamos, nesses momentos, Senhor, à luz do teu amor, podermos levar adiante este conhecimento para tantos como nós, estão em busca de reflexões profundas em sua intimidade, para poder seguir adiante, servindo e evoluindo nesta bendita oportunidade que a vida nos dá. Que a tua luz se faça neste momento, envolvendo a mim, a Margarida e a todos aqueles que participam deste programa, para podermos juntos vibrar em luz, paz e muita alegria. Que o teu amor, Senhor, seja em nós hoje e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Muito bem. Lembrando aqui, né, que essas campanhas, né, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, se não me engano, o próximo é azul, que também traz a prevenção para o câncer de próstata, né, lembrando aos homens a importância de cuidar de si mesmo. São campanhas, vamos dizer assim, pontuais, né? Importantes, mas é apenas um lembrete. Mas esta importância decorre de todos os dias, de todos os meses, né? De todos os anos da nossa vida aqui na Terra. Então, por isso, os assuntos, né, que vêm à tona, muitas vezes, eles vêm em momentos diferentes, mas diferentes desses meses, mais importantes que sejam lembrados, tratados durante todo o ano. Silvia, nós temos aqui a presença da nossa amiga Vanira de Jesus, dando já o bom dia a nós, desejando um bom dia a todos. Meus amigos, nós estamos aqui, né, dando continuidade, vamos dizer assim, ou nos aprofundando, né, diríamos até nos aprofundando no conhecimento do Evangelho e procurando trazer, né, sanando as dúvidas que aparecem e dentro do nosso conhecimento, trazer essas respostas. Mas eu gosto sempre de lembrar, de relembrar, né, o que é esta mensagem, porque a última mensagem trazida aqui no livro, nesse capítulo, que é o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, em que Kardec encerra com a mensagem de Santo Agostinho e traz como título a ingratidão dos filhos e os laços de família. E nessa mensagem, né, Santo Agostinho, ele pontua para a gente, vamos dizer assim, eu, pela minha forma de interpretar, e acredito que a Silvia possa até complementar, ele nos esclarece que Deus não faz provas superiores às nossas forças. Então, diante de uma situação de ingratidão dos filhos para conosco,
nós podemos sim vencer esse desafio. E no transcorrer da mensagem, ele vai nos dando, nos orientando de que maneira podemos vencer isso. Então, ele nos diz que nós temos que deixar de olhar para o presente e nos convida a olhar, a voltar os nossos olhos, a olhar, a conhecer as causas anteriores. Se elas não estão aqui presentes nesta encarnação, estão em outras encarnações. E vejo que nesta fala, né, de Santo Agostinho, ele já faz uma referência às múltiplas existências, né, pelas quais nós, como espíritos imortais, já passamos, onde fomos fazendo, através das nossas atitudes, né, acertos e erros. E diante desses erros, temos uma nova oportunidade de nos redimir, ou nesse reencontro, refazer esses laços. Então, quando a gente faz com que esse olhar não fique estanque à vida presente e busquemos essas respostas, né? Essas orientações em vidas anteriores, eu não estou me referindo aqui a fazer regressão de vida passada, para saber, não é isso. Santo Agostinho diz que nós temos que ter esse olhar para vidas anteriores, que elas existem, elas existiram, e nós fomos os personagens, né, dessas vivências. E com isso nós vamos encontrar consolo e forças para prosseguir. Uma outra coisa que eu percebo nessa mensagem também é que o mesmo Santo Agostinho, ele reconhece como é complicado, né, esses assuntos referentes aos sentimentos, aqueles que nos tocam de perto, né, mexe com o nosso coração, representando esse órgão, então, como um órgão de sentimento, né? E ele diz assim que, inclusive, que é muito mais difícil passar por essas provas, né, por essas dificuldades de relacionamento, do que mesmo as dificuldades financeiras, né, dificuldades de trazer o alimento para o nosso lar, colocando que estas provas, né, que nós vivemos aqui na Terra e que poderemos viver aqui na Terra, que é a ingratidão dos filhos, ela realmente é muito difícil, mas que temos condições de enfrentar. Então, nós poderíamos perguntar assim, né? Como enfrentar tais situações que geram em nós tanto sofrimento? E Santo Agostinho, ele pontua para a gente que o grande ponto, vamos dizer assim, né? A grande chave é aprendermos a lidar com a ingratidão. A lidar com a ingratidão, principalmente daqueles que são mais caros para nós, né? Que são os nossos filhos, aqueles que nós dedicamos a vida. Quantos de nós falamos assim, nossa, entreguei a minha vida a esse filho, renunciei tantas coisas, né? Meus sonhos, parei a minha vida profissional. Veja, a gente vai elencando, né, inúmeras coisas que nós fizemos. E por isso não nos sentimos merecedores daquela postura agora de ingratidão. Então, nós poderíamos perguntar a Santo Agostinho, né, ou a Deus, né, de que forma vencemos esta prova que é tão difícil para nós. Então, eu entendi também que a gente tem que iniciar, eu tenho que iniciar em mim, o processo de não esperar nada. Absolutamente nada de quem quer que seja. Veja, ele mostra aqui para a gente que quando nós mudamos essa forma de pensar, né, de não esperarmos absolutamente nada de ninguém, ele faz uma referência à caridade verdadeira. Aquela que fazer os outros, né, o que desejamos para nós, e fazer sem intenção de retorno. Então, como nós podemos fazer isso? Eu entendi também que nós podemos fazer de 3 maneiras. Então, eu entendi uma receita para mim, né? Que não existe receita, né? Nós sabemos que cada lugar é uma forma, mas de que maneira nós podemos buscar esse processo de não esperar nada? Primeiro, sempre que formos fazer, agir sempre no bem, a qualquer que seja a pessoa, independente do que os outros vão falar.
Porque muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, nós, diante da ingratidão do filho, a gente já começa a perceber determinadas atitudes, a gente continua investindo nesse filho. A gente continua dando a ele tudo o que ele necessita através da compreensão, da tolerância, da boa vontade, e ouvimos de outros, né? Daqueles que estão próximos de nós. Você é boba, né? Ou você é bobo. Por quê? Ele faz você de gato e sapato, você continua sendo o pai presente ou a mãe presente, mesmo que ele já tenha saído de casa. Porque muitas vezes esse processo de ingratidão ocorre quando o filho é adulto, o que dói mais ainda, né? Então, quando nós passamos a agir no bem, só visando o bem, independente do que nós ouvimos, não nos levando, não nos deixando sugestionar pela fala daqueles que estão ao nosso lado, porque a fala deles pertence a eles, a minha conduta pertence a mim. Um outro jeito, uma outra forma, ou melhor, agregando a isso, né? Treinar em nós o desapego do reconhecimento. E aí a gente vê que quando a gente quer ter reconhecido o que nós fazemos, está em nós também o orgulho. Então, ele diz, nós pensamos assim, treinar o desapego do reconhecimento. E dessa forma, eu fico independente do obrigado. Então, eu não faço as coisas esperando que o outro me agradeça. Eu não faço eu não cerco de cuidados esperando ser reconhecido. Isso é outro fator. Porque se eu não espero, eu não me magoo. Se eu não crio a expectativa, eu não me desaponto. E um outro fator, modificar a nossa visão de caridade. Por quê? A caridade que praticamos, o amor que nós doamos para os nossos filhos, as provas de renúncia pelas quais nós passamos, a abnegação, né? A abnegação é dar de nós, né? Dentro do nosso lar, para com eles, o suor que nós eliminamos durante todo esse processo de benefício a eles, porque nós sabemos quanto custa, né? Quanto custa sair do lar, quanto custa trabalhar dentro do lar, quanto custa, né, esse suor vertido nesse processo todo. Em realidade, meus amigos, ajuda muito mais a nós do que ao outro. Pois somos sempre os primeiros a sermos beneficiados. Então, meus amigos, nessa lição de Santo Agostinho, que eu trago aqui a minha interpretação, né, de mais alguma coisa que nós podemos falar sobre isso, é não esperar gratidão, não esperar reconhecimento, ou mesmo um mero obrigado, né, que venha dele. Se nós não esperamos, nós temos em nossas mãos um antídoto para livrar-nos da decepção. Não ter decepção, não ter sofrimento. Então, e tornar como hábito, né, a prática do bem como hábito. Então, quando nós agimos no bem, sem perceber, de forma espontânea, nós não esperamos o agradecimento. E quando nós recebemos o agradecimento, nós vamos, através da postura, através de palavras, muitas vezes verbalizadas por eles, nós vamos agradecer. E mais, nós não cobraremos mais quando beneficiarmos alguém. Então, é aquilo, ver os nossos filhos como nossos irmãos de caminhada. Somos responsáveis por conduzi-los no caminho do bem, a importância de trazer dentro do nosso lar o evangelho no lar, a importância da evangelização infantil e prepará-los. Mas quando eles atingem a idade adulta, a escolha é deles e nós temos que preparar-nos para não criarmos expectativas.
Silvia, querida, quer agregar alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí, por favor? Olha, como eu sinto tudo isso? Que a maternidade, a paternidade é um ato de amor. E onde há amor, não há cobrança. Não há expectativa. Não há imposição. E não há não. E há o despreendimento desses seres. Amar é dar liberdade. Amar é entender as escolhas do outro, compreender as escolhas do outro. Então, se eu tenho a maternidade como um ato de amor, eu só posso esperar que aqueles que me foram dados como oportunidade de cuidar para Deus, esses filhos que me foram dados oportunidade, os netos que foram dados oportunidade, os bisnetos, seja lá o que a gente tiver ainda dessa ligação, foi a oportunidade bendita de cada vez mais aprender a amar. E quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente fala assim, a gente cria um filho, a gente cria o filho para ele ser um ser de bem para o mundo, para si próprio. E se eu faço aquilo de coração, se eu exerço a maternidade de coração, com realmente amor por aqueles seres, eu ensino o bem para eles durante a minha vida. E esse amor é perceptível na minha palavra, nas minhas atitudes. O que é que eles podem levar para a vida? Eles vão levar o bem. Eles vão devolver, vão entregar para os filhos esse mesmo bem. E o que gera em mim tudo isso? A gratidão pela oportunidade e que eu fiz o meu melhor. Para quem? Para Deus, porque esses filhos não são meus. Os filhos são empréstimos divinos na nossa vida para que a gente aprenda a amar verdadeiramente. E nós aprendemos a nos reconciliar conosco mesmo através da maternidade. Com os nossos desafios, vencendo as nossas lutas internas, vencendo as lutas que a vida nos traz. E, mais ainda, quando nós temos um filho já adulto, que nós vamos perceber que tudo aquilo que a gente fez gerou bons frutos. Então, como eu posso esperar? Como que eu posso sentir ingratidão se o que eu dei foi com amor? O que ele fez com aquilo tudo é problema dele. Mas eu fiz o meu melhor. E eu não posso sentir a ingratidão. Porque ele, seja lá a atitude que aquele filho vai ter com relação a mim, é aquilo que ele construiu para ele mesmo. Ou ele não entendeu nada daquilo que foi passado para ele. E está tudo certo. Para que eu não sinta como ingratidão, eu tenho sempre que agradecer a Deus a oportunidade de ter sido mãe desses filhos. Ter sido pais destes filhos. Será que nós, como filhos, fizemos tudo o que poderíamos pelos nossos pais? Será que atendemos as expectativas deles? E por que a gente acha que os nossos
tem que atender às nossas expectativas. Somos nós quem criamos. Somos nós quem idealizamos. Olha um exemplo que isso me toca profundamente. Uma criança da família fez o aniversário de 6 anos. O que você quer na festa do seu aniversário? Eu quero a minha festa de lixeiro. Ele adorava ouvir o caminhão do lixeiro. Ele ia para o portão conversar com os lixeiros. E ele queria a festa dele de lixeiro. Eu lembro que na época foi assim um auê. Imagina, onde já se viu, escolhe outro, tem esse, tem aquele. Todos os personagens que eles assistiam na televisão. Não, eu quero de lixeiro. E eu quero a roupa do lixeiro. E a mãe fez. No início a contragosto, mas depois de muita conversa, de muito entendimento, ela compreendeu. Era o que ele queria e o que ele gostava. E ele dizia que quando ele crescesse, ele ia ser lixeiro. Hoje não é mais esse termo que usa, né? É coletor, mas e a mãe espera que o filho seja engenheiro, médico, advogado, porque para ele ser bem-sucedido na vida, porque qualquer coisa fora disso não é bem-sucedida. Então, somos nós quem criamos as expectativas. E somos nós que nos frustramos. Não são os nossos filhos que nos frustram. Somos nós mesmos porque criamos expectativas do que eles vão ser, do que eles querem ser na vida. E aí, nós sentimos que eles são ingratos. Mas eles não são. Eles só seguiram a própria vida. E se eu tenho esse sentimento de desprendimento, de dar a liberdade, de eles saberem que naquele momento que eles precisam, eu estou ali, o pai está ali, não só eu estou falando eu, porque eu estou aumentando a minha reflexão. Isso é que leva os filhos a agirem mais próximo dos pais, porque não é exigência. Agora, quando há exigência, é mais ainda que ele se afasta. Então, como é que eu exerci a maternidade? É isso que eu preciso refletir. Eu exerci esperando troca. Eu vou ter ingratidão. Porque eu estou esperando que aqueles filhos façam por mim tudo aquilo que eu fiz para eles. O que eu estou fazendo? Cobrando tudo aquilo que eu fiz para eles. Foi por amor? Foi, mas um amor material. Já esperando lá na frente o que eles vão precisar fazer por mim. Então, quem gera ingratidão somos nós mesmos, não são os filhos. Se eles se afastam de nós, nós precisamos refletir por quê? O que eu fiz? Qual foi minha relação com aquele filho? E aí está o exercício de nos perdoar, de nos aprendermos a amar, apesar das dores que muitas vezes precisamos sentir, para valorizar a oportunidade da maternidade. Uma frase que eu sempre ouvi na minha família toda. A maternidade é um ato de amor, não de troca. Então, essa é a minha reflexão. E essa lição, para mim, ela é maravilhosa, porque mostra para a gente tudo que nós muitas vezes erramos no caminho, mas que a gente pode fazer diferente a partir do momento que a gente conhece. E nós estamos cuidando de um filho de Deus. Nós não podemos esquecer isso jamais. Não é meu filho, não é minha filha. Neste momento, nós somos mães e filhos. Mas, quem sabe numa próxima encarnação nós seremos os filhos, os netos. Mas hoje Deus me deu essa oportunidade, porque Ele falou, vai que você tem condição. Vai que eu confio em você.
não tem que ter troca. Mas veja, esse sentimento, apesar de hoje nós entendermos assim, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, Kardec, ele, no Livro dos Espíritos, ele tem várias questões referentes à ingratidão, porque nós também podemos pensar assim, eu penso assim, né, que Kardec fazia as perguntas porque conhecia a gente, também estava nessa condição, né, de encarnado, enfim. Então, as perguntas dele vai realmente de encontro às nossas necessidades. Hoje nós entendemos dessa forma, mas quantos de nós, e apesar de termos o conhecimento, ainda nos sentimos magoados, né? Ainda nos sentimos feridos diante de algumas atitudes, porque, como diz a Silva, somos nós, não é ele, né? Não são os filhos, porque eles escolheram, eles têm uma forma de pensar. O que nós demos, nós não podemos esperar retorno. E aqui, Kardec, vou trazer aqui, antes de começar as perguntas, Kardec diz assim, que você também poderia nos perguntar, né, meu amigo, o que a doutrina nos fala sobre aquele que foi, né? Porque ele fala aqui, né, na pergunta 937, as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Veja a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem, sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Isso é a resposta de Kardec. E aqui ele faz uma comparação, ele diz assim, ó, pensar em todos aqueles, em todos os que fizeram maior bem do que você, que valiam mais do que você. E, no entanto, foram pagos com ingratidão. O próprio Jesus, quando na terra foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Quer dizer, né, quem somos nós para não passar por essas situações, né? E ele diz ainda, ó, que o bem que fizesse seja a vossa recompensa. Veja, por isso que o bem que fazemos traz mais primeiro benefício para nós mesmos. E não vos importeis com o que dizem aqueles que foram beneficiados. Então, não se importe com a atitude do outro. Pratique o bem. É isso que ele está dizendo aqui. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Porque se fôssemos, né, agraciados sempre com a gratidão verbalizada, a gratidão através da atitude daqueles que beneficiamos, nós estaríamos achando que somos o máximo, né? E aqui ele diz, não, quando você se sente rechaçado nas suas ações, né? Quando as suas ações, você fez todo bem e parece que não está colhendo agora, é uma prova para que você persista em continuar fazendo bem. Olha que resposta magnífica, né? Então, e aí existe também, nós poderíamos perguntar, quantas vezes nós falamos assim, cansei de fazer o bem com meu filho, com a minha filha, ou com a minha nora, agora, diante da ingratidão deles, eu vou ser insensível. A gente não pode pensar assim também? E quantos de nós pensamos assim? E Kardec faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Veja, aí ele diz, seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, né, o homem bom, sempre será feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá, então, remorso e vergonha. Então, a atitude, a ingratidão ainda faz parte. A Silvia falou assim, será que nós realmente fomos gratos aos nossos pais? Né? E exigimos hoje gratidão, reconhecimento dos nossos filhos? Então, estamos todos ali nesse processo em que nós temos que aprender a fazer o bem e não esperar retorno. E ainda ele pergunta assim, ó, esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Quer dizer, eu tenho conhecimento e diante de uma situação não impede que eu me fira, né?
Então, eu tenho conhecimento aqui, não transformei ainda a minha forma de pensar, né? Ainda ele está na minha intelectualidade, ele não está, não trouxe para a minha intimidade. Então, ele diz assim, a pergunta ainda, ora, disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E veja o que os espíritos respondem a Kardec. Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Uma bem triste felicidade, se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles, não deve mais lamentar a sua perda, mas mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Aqui ele faz uma referência, porque a ingratidão nem sempre vem dos filhos, só dos filhos, né? Quando nós fazemos o bem, e essa amizade aqui também pode estar referindo-se aos filhos. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Então, diante das dificuldades da ingratidão, seja ela dos nossos filhos, seja ela daqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos, aqueles que fazem parte da nossa parentela, é uma prova para a nossa resistência moral, né? Para que nós possamos perseverar no bem. E Silvia, quer falar alguma coisa, minha querida? Não? Nem ligou o microfone. Não. Então, vamos trazer aqui... Vamos trazer aqui as perguntas, dar continuidade às perguntas. E, apesar de já estarmos entrando aqui no Outubro Rosa, né, não podemos deixar de lado uma pergunta trazida aqui, que é o tema de valorização da vida, mas que o nosso amigo João Cecílio Cavalcante, do Jardim Europa, aqui de Sorocaba, nos faz, e que ele associa, né, à família, né, à ingratidão, inclusive, ao título, né, da mensagem. Ele diz assim, ó, no número crescente de suicídios entre crianças e jovens, estará a mácula é mancha, né, do não honrar pai e mãe? Então, veja, ele pega o assunto suicídio e traz agora, entre crianças e jovens, e ele relaciona assim, se essa atitude, pelo menos eu entendi assim a pergunta, se essa atitude não teria uma causa, né, ou estaria relacionado com não honrar pai e mãe, quer dizer, aquele que tira a própria vida, estaria desonrando pai e mãe? Não sei se a Silvia entendeu dessa forma. Silvia? Não acho que desonra pai e mãe. O negócio é que é o momento daquele espírito, ou as influências espirituais que ele está tendo, como são os seus pensamentos, não tem a ver necessariamente com pai e mãe, né? Porque os pais, normalmente, quando procuram dar o seu melhor, né? Fazer o seu melhor, mas nem sempre atende a expectativa do filho. Porque se muitas vezes os filhos têm aquela ideia, olha, vamos ter uma ideia pelas crianças, né? Porque eu queria ter a mãe do meu amigo, porque ela deixa ele fazer tudo o que ele quer. Aí, quando é na adolescência, eu queria bem melhor a mãe do meu amigo, porque ele vai onde ele quer e a mãe dele não liga. Aí, quando chega na fase adulta, essa criança tem o quê? Esse adulto tem o quê? Muitas vezes até ele já aprendeu que, graças a Deus, ele teve aquela mãe. Mas às vezes não, às vezes continua nessa mesma linha de pensamento. Quer dizer que os pais que foram responsáveis por aquilo, será que ele é que não aceita aqueles pais? E isso, se essa questão do suicídio tem a ver com os pais. Normalmente, a questão é dessa insatisfação consigo próprio, não é com o que está externo. Pelo menos daqueles que
se manifestam nessa circunstância, a insatisfação é consigo. Se acham menos que o mundo, se acham menos que o outro, se acham que aquele mundo aquilo não satisfaz eles, aquela situação que eles vivem. Não tem coragem de ir em busca de outras coisas, mas não se encontra, não se, sabe, não se sente participante do meio. E aí vem todas essas questões na cabeça. Bom, se eu não sou daqui de onde eu sou, o que eu quero ser, e assim vai. Não dá para nós falarmos assim, olha, é por isso, é por aquilo, é pelo outro. Não, não dá. Eu acho que a gente precisaria estar na situação, precisaria uma compreensão maior, e não é culpa de ninguém o outro tirar a própria vida. É o próprio espírito que traz consigo isso como se fosse uma libertação das suas dores. Primeiro, muitas vezes não compreende a vida, não compreende lei divina, não tem uma base em si para poder vencer essas dores que o mundo muitas vezes impõe. E que a gente se deixa levar pelo mundo para sentir essas dores. Então, para ter uma atitude dessa, é íntima, não vem de fora. Não vem de fora. Porque os pais podem ter sido os piores pais do mundo. O que é o pior pai? O que é a pior mãe? É aquela que o filho não aceita. Não importa se ela é a melhor mãe do mundo na visão dos outros, mas para ele não é. E a gente não sabe que laços unem essa família. Lá de um passado distante. Mas aí ele não tem forças para vencer isso e acha que esse é o caminho. Todo mundo que quer tirar a própria vida não encontra em si forças para vencer aquilo que ele não acredita, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não acha que está certo. E ele não luta para fazer diferente. É mais fácil abandonar a vida. Mas não é por culpa de ninguém, porque a pessoa traz isso consigo, porque senão nós vamos nos sentir culpados por todos os suicídios que acontecem na vida. Lógico que os pais vão ficar com isso como se fosse a dor dessa atitude, porque não se sabe por quê, não se sabe como. E às vezes são pais dedicados, mas o espírito traz isso forte em si próprio. Não sei se eu respondi de acordo, então, Margarida, fica aí para você fazer suas colocações. Mas é isso que eu sinto da pergunta em relação à pergunta. Eu acho que todo mundo que tira a própria vida não tem um culpado por aquilo. Ele não consegue vencer as suas próprias lutas. É isso. Quando a pergunta aqui dele, ele frisa bem, né, entre crianças e jovens. Eu quero trazer, Silvia, até para você, que vai ser não digo uma novidade, é porque eu ainda não conversei com você, mas sobre esse assunto, que é um assunto assim, bem profundo e até mesmo, eu não diria polêmico, porque ele faz parte, né, a gente está vendo um número cada vez mais crescente de crianças, inclusive, né, optando com ideações, né, suicidas. E, então, dia 26 de novembro, nós teremos aqui no nosso programa a presença do Dr. Marcos Ribeiro. Ele é um psiquiatra espírita, trabalha em São Paulo com crianças e jovens, e poderá falar um pouquinho mais para a gente sobre esse aspecto, né, sobre a visão da psiquiatria, juntamente, a ciência, juntamente com o espiritismo, né, com a espiritualidade, para que nós possamos compreender um pouquinho mais a respeito disso que acontece atualmente, que as escolas não estão preparadas, os pais precisam se preparar, porque está havendo realmente um número muito crescente. Dizer que minha culpa, tentar identificar quem é o culpado, não é esse o caminho. Mas o que a gente tem que buscar, no meu entendimento, é buscar o que a doutrina espírita nos fala a respeito, porque este é um programa espírita.
né, dentro de uma rádio espírita. E dentro essa pergunta do João nos leva, né, a pensar quais são as causas que levam a uma criança, porque a criança ela está sob a responsabilidade e a guarda dos pais. Então, exige esse olhar mais atento. E aí eu procurei ver, né, qual que é a idade que é considerada criança só um minutinho, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu acho que é o ECA, né, Silvia? Enfim, de 12 a 19 anos é considerado adolescente. Quer dizer, do momento do nascimento até os 12 anos é considerado criança. E dentro da doutrina espírita, o que eles nos ensinam, né? Que é missão dos pais, né? Conduzir esse espírito a Deus. Então, esse processo começa dentro do lar, no sentido de quais são os cuidados pelos quais temos que ter com essa criança. E aí, vejam, aí num lar que não é espírita, aí no lar que exerce outra doutrina religiosa, outra religião, por isso que nós temos que conhecer o espiritismo, nós temos que trazer isso. Porque quando se leva o caminho a Deus, qualquer que seja aceita, está dando a essa criança um conhecimento diferenciado para que ela possa enfrentar as suas dificuldades. O que a doutrina espírita nos traz, além disso, é que essa criança é um ser espiritual, é um espírito, que traz toda uma bagagem de outras existências. E nesta bagagem que ele traz de outras existências, ele traz como ideias, como diz a Silvia, né, reminiscentes, ou seja, ideias latentes de outras atitudes que tenha tomado em outra existência. E que nesta vem, através dos cuidados que os pais têm para com elas, dar a elas, como que eu diria, dar a elas condições de vencer essas dificuldades. Então, eu trago aqui como sugestão, inclusive, aí eu descobri aqui, é isso mesmo, ó, é o ECA, né, que considera a criança até 12 anos incompletos. Entre 12 e 18, já entre 12 e 18 são considerados adolescentes. Então, a gente vê, por que eu trago esse dado? Que a criança até os 12 anos, Kardec nos fala que até os 7 anos de idade, essa criança, esse espírito reencarnante, ele está aberto, né, à aprendizagem, às lições, porque ele ainda não tomou posse totalmente da sua encarnação aqui na Terra, da sua encarnação aqui na Terra. E por isso ainda ele não mostra, né, a que veio. Hoje a gente vê ainda, né, ainda não, nós vemos crianças já mostrando a que veio desde pequenininho, necessitando desse cuidado, desse olhar. Então, no livro Adolescência e Vida, pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela traz um capítulo cujo título é O Adolescente e o Suicídio. Eu trouxe um pedacinho só. E nós vamos entender a importância desse lar, a importância dos pais. Não que os pais sejam o culpado, não é isso que nós estamos querendo trazer. Mas trazer, sim, a missão, né, a importância desta, como Kardec diz, não é uma tarefa, é uma missão assumida pelos pais. Então, ele diz assim, ó, o problema do suicídio, Joana de Ângeles diz, assume dimensões maiores na adolescência, quando quase sempre não recebeu a ajuda na fase infantil. O espírito Joana de Ângeles afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio. Aqui eu quero trazer, meus amigos, que como a doutrina espírita é um antídoto, né? O conhecimento que ela traz é um antídoto. Não quer dizer que o fato de eu conhecer me impeça de fazer, mas ele ameniza, ele traz o conhecimento, aí a escolha sempre vai ser minha. Veja, conhecer sobre a imortalidade da alma aqui, a primeira surpresa que o espírito tem, que opta pelo suicídio, quando ele desperta da espiritualidade, que ele não morreu.
que o seu sofrimento continua e que ele vem ainda mais agravado, porque ele percebe que aquilo que o levou àquela escolha, porque a escolha não é o desejo de morrer, é o desejo de sanar a dor, de parar, fazer com que ela pare, aquela dor, muitas vezes, que é uma dor existencial. E a reencarnação também é um fator importante para que ele descubra o porquê ele está nessa vida passando por essas dificuldades. E que isso é um momento na sua vida como espírito imortal. A outra coisa que ela coloca nesse capítulo, que é importante a gente também trazer aqui, é a respeito do suicídio indireto. O que ela coloca assim, ó, há de se considerar também o suicídio indireto, quando o adolescente, aquela já leva para o adolescente, vivendo em clima de lutas e não tendo recebido, ela frisa novamente, uma base familiar de orientação segura, desgasta suas forças morais e emocionais, envolvendo-se no jogo das paixões, principalmente no sexo em uso excessivo, na ingestão de bebidas alcoólicas, no fumo nocivo e das drogas, resultando nas reações comportamentais rebeldes e agressivas, que causarão sobrecargas destrutivas no seu ser, desequilibrando sua condição física e mental. E é verdade, né? A gente vê hoje o início, a bebida alcoólica precocemente e vista de forma natural. Hoje os jovens são assim. Hoje a adolescência é assim. Então, quando disse a Silvia, lá no comecinho, era daquela forma, ele leva para a adolescência, desde que ele não tenha esses conhecimentos. O conhecimento, pelo menos, eu acredito, eu vejo assim, como protela o hábito. Né? O que quer dizer protela? Adia, porque o faz pensar. E se ele encontra o apoio que ele necessita, com certeza ele não vai optar por esse gesto. Assim, nós estamos nos referindo à adolescência. E aqui eu trago também, a Silvia falou no início, né? Muitas vezes essa criança sofre influências, né, Silvia? Você disse a influência da espiritualidade. E como que você, meu amigo, pode buscar dentro da doutrina espírita, no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, aqui é bem interessante que eu vou trazer uma história. A Sueli Calda Schubert, ela traz um capítulo, A Criança Obsediada. E ela relata que o problema da obsessão na infância traz da sua experiência, desculpe, aqui eu estou dizendo o que ela traz no livro, né? Então, ela destaca um caso de suicídio em criança, de tentativa de suicídio, para que a gente possa compreender que essa influenciação ela pode ocorrer. Então, conta a autora, Sueli, que certa vez, certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando suicídio de mais diferentes maneiras. Agora a gente pensa assim, será que essa criança tinha noção disso? 3 anos? Que era isso que ela estava tentando? Então, ela diz assim, ó, o que lhe resultara, o relato do livro, o que lhe resultara, inclusive, ferimentos. Não vou citar aqui o que ela fez. Depois ou melhor, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite. O comportamento dessa criança mudou de súbito. Ele tornou-se estranho, ela maltratava a mãe, especialmente a mãe, xingava a mãe, não atendia os pais, e eles nunca tinham presenciado a atitude da criança daquela forma. Os pais dessa criança, então, buscaram a ajuda do espiritismo. E a partir de reuniões de desobsessão, que foram realizadas em benefício da criança, atendendo ao espírito que a assediava, foi possível diagnosticar espiritualmente as causas, né? Aquilo que causava aquele comportamento da criança. Então, a oração,
o passe, a água fluidificada, foi usada como terapêutica espiritual e melhoraram sensivelmente aquele problema obsessivo que a criança passava naquele momento. Então, aqui a Sueli chama atenção para a importância das aulas da evangelização infantil. Que quando eles são pequeninos, eles são extremamente ajudados por esses ensinamentos que a doutrina espírita traz. E aqui por isso que quando eu trago o espiritismo, eu volto a frisar, né? A doutrina espírita, ela vem como um auxílio para a humanidade. Ela não vem para os espíritas, ela não é um ensinamento para os espíritas, ela não pode estar fechada dentro das paredes de um centro espírita. Por isso o conhecimento nos auxilia. E nós poderíamos pensar, né? Por que Deus permite, né, que haja o processo obsessivo? Não podemos nos esquecer que esta criança, hoje criança, é um espírito, né? E que traz essas ligações com a espiritualidade. E que traz a oportunidade nesta vida de modificar a sua forma de pensar, de modificar a sua forma de agir. E ela precisa ser educada dentro destas verdades que hoje nos libertam. Silvia. Eu acho que nesse quesito aí você já respondeu, você trouxe já especificando tudo, né? Então, não tenho nenhum comentário a fazer. Mas como a gente está chegando no final e não vai dar tempo de fazer outra pergunta, eu quero trazer também como procurar ajuda, né? Onde procurar ajuda. Todas as vezes que a gente, ou você conhece alguém que apresenta esses sinais de alerta, né, relacionados ao suicídio, ou você tenha perdido uma pessoa querida pelo suicídio, né? Nós temos que trazer aqui também, até como utilidade, serviço de utilidade pública, alguns órgãos que estão disponíveis, que nos auxiliam nesse processo. Um deles é o CVV, que nós já tivemos oportunidade aqui de falar, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele atende pelo telefone 188, é um atendimento gratuito, 24 horas por dia. Há também a opção de se conversar por chat, né? Chat é uma sala de conversas aqui pela web, né? Pelo computador, pela internet, quer dizer, nos seguintes dias e horários, domingos, das 17 horas a 1 hora da manhã, de segunda a quinta-feira, às 9 horas até 1 hora da manhã, às 9 horas da manhã. Na sexta-feira, das 15 horas às 23 horas. Nos sábados, eles atendem pelo chat, né? Das 16 horas a 1 hora da manhã. E também por e-mail, né? Se você sentir necessidade de escrever. E pelos postos de atendimento ao redor do Brasil. A pessoa que procura o CVV, muitas vezes ela está se sentindo sozinha, ela precisa conversar, e essa conversa é de forma sigilosa. Não tem julgamentos, não tem críticas, não tem comparações. Então, é um espaço, né, em que a pessoa possa ser ouvida. Para os jovens de 13 a 24 anos, veja aqui, de 13 a 24 anos, que são os considerados adolescentes pela Unicef, a Unicef oferece também o chat Pode Falar. Se você colocar na internet chat Pode Falar, você vai abrir essa sala. Ela funciona de forma anônima, gratuita, indica materiais de apoio e serviços de apoio. Em casos de emergência, outra recomendação de especialistas é ligar para os bombeiros, 199, ou para a Polícia Militar, 190, né, que eles estarão fazendo um pronto atendimento. Outra opção também é ligar para o SAMU,
pelo telefone 192. Na rede pública local, aonde nós estivermos, né, em qualquer região que estivermos, nós podemos buscar ajuda também nos centros de atenção psicossocial, que são chamados CAPs, nas unidades de saúde, né, que são a UBS, e também nas unidades de pronto atendimento, que é a UPA, que tem esse atendimento 24 horas. Então, meus amigos, nós trazemos aqui alguns mecanismos que possam nos auxiliar nesse processo de atendimento de emergência ou de atendimento àqueles que necessitam ser ouvidos, tanto adulto como criança. Não sei você, querida, mas aqui já são 59 minutos de programa. É isso, Silvia? Então, vamos aqui agradecer a participação do nosso amigo que trouxe a pergunta, o João Cecílio Cavalcante, do Jardim Europa de Sorocaba, São Paulo, dando-nos a oportunidade de trazer o que a doutrina espírita nos fala a respeito desse assunto. Também a presença da nossa amiga Alvanira de Jesus e tantos outros que trouxeram inúmeras perguntas e que nós vamos respondendo no transcorrer do programa, onde daremos continuidade a este assunto, até esgotarmos todas as questões que chegam até nós. Vamos, então, nesse momento, convidá-los à nossa prece de encerramento, e que onde você estiver, meu amigo, nas condições que você estiver hoje, nos assistindo, nos ouvindo, possa elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, e que nós nos conectamos com a espiritualidade amiga, buscando forças para que, através do conhecimento adquirido, temos um olhar mais atencioso à vida, esta oportunidade bendita que temos hoje, que é a reencarnação, neste planeta que é a Terra, que nos acolhe com tanto amor e carinho, que nós possamos ter um olhar bondoso, misericordioso, atencioso àqueles que estão à nossa volta. Que neste olhar, quando percebemos as dificuldades dos nossos companheiros, que possamos dar os nossos ouvidos abertos para que eles possam trazer as suas dificuldades, sem críticas, sem observações, que nós possamos ser um pontinho de luz naquele momento em que a escuridão o envolve. E que entendamos que Jesus nos traz, através dos seus ensinamentos, os recursos necessários para que o nosso caminhar aqui na Terra seja com menos dores, com menos dificuldades, mas quando elas vierem, que tenhamos o suporte, as forças necessárias para vencer as nossas próprias limitações. Entendemos que sob o olhar misericordioso de Maria, Mãe de Jesus, que acolhe todos aqueles que optaram pelo suicídio, e na espiritualidade são atendidos através da generosidade e do amor de Deus para com todos os seus filhos. Que assim seja. Meus amigos, vamos trazer aqui agora o Tavares para que ele possa fazer a divulgação da rádio. Bom dia, pela segunda vez. Eu não vou fazer a divulgação da rádio, mas vou agradecer a vocês a esse momento maravilhoso da reflexão que vocês estão fazendo há quase 60 dias sobre essa questão maravilhosa que é a família, né? Lembrar que Jesus preferiu vir numa família, quem conhece como a família sagrada, Maria e José. E na cruz ele fala um negócio muito interessante, que ele passou muito tempo sem entender por que ele se dirigiu à sua mãe como mulher.
Mulher, eis aí o teu filho, né? Apontando para João, o menino. O suicídio é algo muito errado. É um crime quase que inafiançável a nível de espiritualidade. Mas Jesus é tão bondoso que ofertou para nós para receber esses caboclos, mamãe. Então é um negócio assim divinal, né? Ele pede à sua mãe, Maria de Nazaré, que faça muitas missões. E eu creio, é um ponto de vista meu, que o planeta Terra não estaria hoje se aproximando de uma possibilidade de regeneração sem o amor maternal de Maria. Nós estaríamos ainda muito atrasados se não fosse esse amor de ela ter ficado aqui. E entre essas missões, a que ele pediu com mais carinho para ela foi que tratasse desses nossos irmãos que vão pelo viés do erro, a partir do assassinato, do crime, do roubo, do suicídio. São esses, né, os deserdados filhos de Maria que tem na oração da Igreja Católica, né? São esses que ela mais atende. Então, isso é para a gente muito emocionante. Muito obrigado a vocês. É verdade. Então, meus amigos, fica aqui a minha despedida de hoje, né? O meu abraço, espero que todos tenham uma excelente semana e esperamos vocês no nosso próximo programa. Silvia, meu abraço a você, ao companheiro Tavares também. Obrigada a todos, que Jesus abençoe a nossa semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.